rebelde, independente e de temperamento forte. Assim é descrita a última bruxa condenada na Suíça e na Europa. O nome dela? Anna Guild. Seja muito bem-vindo ao canal História e Bruxaria. Aqui você vai encontrar diversos conteúdos sobre Inquisição, caça às bruxas, bruxas reais, bruxas mitológicas, lendárias e muito mais sobre esse universo misterioso e que faz parte da história humana. E o primeiro vídeo de 2026 é justamente sobre o último caso oficial de caça às bruxas na Europa. Um fato curioso, antes de falar aqui da história de vida da nossa protagonista injustiçada, é que justamente a Suíça, ela é, entre os estudiosos europeus, considerada o país onde mais teve perseguição às bruxas, tanto as bruxas na visão católica quanto na visão protestante. E é muito curioso ela ser justamente o país em que existe oficialmente a última caça às bruxas. Anna Guild nasceu em 14 de outubro de 1734, em um município pequeno chamado Zaks, administrado por Zurique. Ela nasceu em uma família bem pobre e desde muito nova, já na adolescência, ela se autossustentava totalmente independente, trabalhando como doméstica em casas de família importantes. Aos 21, ela engravidou de um mercenário que a abandonou assim que soube da gravidez. Quando ela deu à luz a um menino, aparentemente saudável, ele não passou da primeira noite. E daí as pessoas a acusaram de ter sido a responsável por tirar a vida do próprio filho, já que ela seria uma mãe solteira e provavelmente ela queria se livrar do fardo, mas isso nunca foi de fato provado. Ela foi acusada, julgada e considerada culpada e teve como punição ser submetida a uma espécie de cela pública, onde ela ficaria exposta ali para que as pessoas ao redor pudessem ver, e uma espécie de cela para ela ser humilhada socialmente, sabe? Das pessoas olharem e saberem o que ela tinha feito. Além disso, ela recebeu como punição a mais uma espécie de prisão domiciliar em que duraria em torno de 6 anos. Só que a Anna não aceitou isso bem e ela decidiu que estava na hora de fugir, de ir embora daquele município. Ela foi procurar um refúgio, uma nova perspectiva de vida no município relativamente vizinho, que se chama Glarus, acho que é assim que se pronuncia. E ela encontrou logo uma casa de família para trabalhar como doméstica. E ela se deu muito bem lá. Tão bem que ela chegou a ter um romance, um relacionamento amoroso com um dos filhos do casal. O então Melchior Zwitt era o parceiro ali amoroso, interesse romântico da Anna dentro dessa casa de família, só que como eles eram de classes sociais muito distantes, né, muito diferentes, eles não puderam se casar. A Anna chegou a engravidar dele, mas esse bebê, que era um menino, chegou a nascer, mas ninguém atualmente sabe o paradeiro dessa criança, e depois de um determinado tempo ela saiu dessa casa para procurar trabalho em outra, se mantendo trabalhando como doméstica e sendo bem reconhecida pela sua eficiência no seu trabalho, apesar ali daquele envolvimento amoroso. Depois de um determinado tempo, ela encontrou trabalho, dessa vez como uma espécie de governanta e babá em uma família muito importante e muito bem estimada em Glarus, que era a família do senhor Abraham Jacob Schutz, acho que é assim que se pronuncia. Ele bem casado com uma esposa que era considerada ali a idealização da mulher cristã da época,
e os seus filhos. Ela foi contratada principalmente porque, como a Ana ela já era conhecida por ter um temperamento forte, mas ao mesmo tempo, como ela era muito conhecida por ser uma boa doméstica, ela teria jeito para lidar com as crianças pequenas do casal, poder colocar limite e ao mesmo tempo dar todo o apoio que era esperado que uma babá e governanta da época fizesse. Logo que ela foi contratada, tanto ela quanto a família ficaram muito satisfeitos em ambas as partes, porque o patrão dela era conhecido por ser um patrão, um homem muito generoso, tanto com pessoas desconhecidas quanto com os próprios funcionários. A mãe também tinha uma ótima reputação, as crianças eram consideradas bonitas e saudáveis e brincalhonas, e a Ana tinha ali o perfil que eles precisavam naquele momento. E nesse período a Ana já está ali na casa dos 40. Em um dia qualquer, a filha mais nova do patrão da Ana encontrou, logo depois que ela estava bebendo o copinho de leite dela de todo dia, alguns pedaços de alfinete no final do copo. E aquilo dali levantou-se uma suspeita de quem que poderia ter feito aquilo, que uma maldade, né, contra uma criança tão pequena. E o patrão da Ana deduziu que a única pessoa que poderia ser capaz de fazer aquilo dentro da residência seria a própria Ana, que tinha ali um contato mais direto com um contato mais e totalmente direto com as filhas dele. A Ana, percebendo que ela era a suspeita mais próxima, né, dentro daquela casa, resolveu por se retirar do trabalho, ou seja, ela entregou o trabalho logo no primeiro acontecimento, já que ela percebeu, né, que o olhar estava sendo direcionado para ela e ela saiu da casa, né, foi procurar morar em outro lugar, porém o que não se esperava é que a outra filha mais velha, que também era criança, mas um pouco maior, começou a vomitar alfinetes e outros pedaços de ferro logo depois de ter ingerido leite. E aí ficou aquela dúvida de como que elas poderiam, né, tá engolindo tanto ferro, sendo que a possível acusada, a possível suspeita não estava mais ali, não podia ser a Ana que teria colocado diretamente. Então, o patrão da Ana decidiu que a Ana estaria colocando uma maldição à distância, né? Se ela não podia chegar e colocar diretamente, ela tinha amaldiçoado as filhas do patrão, porque ela era uma pessoa má. O Abram, que era um homem muito influente, que tinha muitos contatos, principalmente era amigo, assim, próximo dos oficiais de Estado responsáveis por capturarem e julgarem os criminosos, ele, junto com esses oficiais, resolveram espalhar ali pelo município alguns panfletos dizendo, prometendo uma recompensa de quem conseguisse capturar a Ana, que a Ana ali estava como uma foragida, uma criminosa. Só que eles não podiam falar diretamente que era por feitiçaria, então não ficava muito bem claro o que a Ana tinha feito. Mas conseguiram capturar ela, mesmo ela tentando fugir, mais uma vez, que Ana, ela é assim, uma fugitiva em grande potencial de várias situações, né? E como vocês já podem imaginar, ela foi presa e torturada, sendo obrigada a confessar. Só que a Ana, ela se manteve firme o máximo que ela podia. E ela tentou fugir mais uma vez
dentro da prisão, mas ela não conseguiu. Como se já não bastasse isso, o Abraham resolveu, junto com os oficiais, fazer uma acusação contra o cunhado dele. Rudy Steinmiller foi acusado de ser cúmplice da maldição feita contra as filhas do Abraham. Só que isso não fazia muito sentido, ele frequentava mais ou menos a casa deles, da família, porém o que se suspeita é que essa acusação foi muito mais uma forma de tentar se livrar dele, porque havia uma certa disputa por uma herança, por um direito à herança. E o Steinmiller, ele, diferentemente da Ana, ele não durou muito tempo ali preso, sendo torturado. Tanto é que na tentativa ali de acabar com o sofrimento dele, ele tirou a própria vida ainda na prisão da madrugada do dia 11 para o dia 12 de maio de 1782. E assim, eu não sei vocês, mas eu achei essa tentativa ali de acabar com o próprio sofrimento um tanto quanto suspeita, porque como parte da documentação ali não se conseguiu resgatar, porque foi uma parte destruída, principalmente a primeira parte do processo, o que garantiria que foi ele mesmo que tirou a própria vida e não um dos agentes, um dos oficiais, já que havia a tal da disputa pela herança. Acontece que na época essa privação da própria vida foi considerada como uma confirmação da culpa dele, da admissão da culpa dele como cúmplice da Ana. A Ana seguiu sendo torturada e se manteve presa ali por várias semanas, até que, entre os vários meios de tortura, um deles era de ser queimada com ferro quente, ela acabou admitindo ali, já no desespero, que ela tinha amaldiçoado as crianças com a ajuda do diabo através de magia negra. E isso fica bem específico, né? Magia negra, a acusação. A Ana acabou sendo decapitada em praça pública por meio de uma espada no dia 13 de junho de 1782. Só que assim, se esse caso ele já é problemático, já é totalmente injusto e sem sentido para nós do século XXI, curiosamente ele já não fazia sentido dentro da realidade do século XVIII. Porque no século XVIII, o que estava acontecendo na Europa? A ascensão e a distribuição, digamos assim, do iluminismo. Então, na Suíça e na Europa como um todo, não era bem visto a punição por crimes de feitiçaria. Tanto é que isso influenciou, né, claramente a legislação da época e até a legislação atual, na qual, né, nós vivemos e experienciamos, de que não poderia, né, se culpar, se condenar um crime considerado impossível, porque para o iluminismo a feitiçaria ela não é possível. Se ela não é possível, como que você vai condenar uma prática que não existe? E para a época, né, já havia essa questão da extinção do conceito ali de feitiçaria como algo real. E para além disso, a Ana ela foi acusada de feitiçaria. Então, o que ela acabou por confessar no final. Só que dentro do processo dela, ela foi condenada não por feitiçaria, mas sim por assassinato, por crime capital, das duas filhas do ex-patrão. Só que as duas filhas, na época em que ela foi executada, decapitada, as duas filhas estavam vivíssimas, né? Elas
tiveram ali um momento de passada mal, mas depois elas ficaram boas. Aí, né, se ficou a ideia, não, né, elas ficaram boas porque a bruxa morreu. Tem um outro problema nisso tudo, é que vocês se lembram que a Ana, ela saiu da cidade, do município natal dela, fugida, para morar em Glarus. Ela não era cidadã da cidade que ela morava, né? Então, pela jurisdição da época mesmo, ela não poderia ser julgada ali. Isso sem contar com a questão dos oficiais serem totalmente imparciais no julgamento dela. E a própria igreja luterana da época não não era a favor desse tipo de julgamento, principalmente desse julgamento sem a presença, né, de um sacerdote. Então, todo o processo da Ana, ele foi feito porque aparentemente o ex-patrão queria se livrar dela. Uma especulação que veio depois de alguns anos, né, durante o século 20 e 21, que o caso dela chamou bastante atenção pelos estudiosos europeus, é que provavelmente o patrão teria algum envolvimento amoroso, íntimo, com a Ana, e para evitar, né, que ela colocasse a boca ali no trombone, que todo mundo ficasse sabendo e pudesse macular a imagem da família, ele resolveu que seria melhor se livrar dela acusando de feitiçaria, o que é uma possibilidade bem grande, mas também não existe um fato que comprove, isso é apenas uma teoria. Porque não há sentido simplesmente, mesmo para as crenças da época, ele ter feito tal acusação totalmente do nada. E as crianças ficaram boas depois, enfim. A gente também tem que considerar a personalidade da Ana, como que ela era vista socialmente. Porque, curiosamente, né, o fato da Ana ter uma personalidade forte, mais firme, que foi um dos atributos decisivos na hora da contratação dela, foi justamente algo que não é bem visto, né, características em uma mulher, principalmente naquela época. A Ana, ela não tinha um tanto problema em responder, em falar o que ela pensava e também de se impor quanto à sua própria vontade. Tinha já o histórico dela, isso foi muito levado em consideração, o fato dela ter engravidado 2 vezes da forma como ela engravidou, sem um casamento oficial. A Ana, ela foi julgada e condenada sem uma presença masculina ali para dar apoio a ela de alguma forma, nem que se fosse com uma testemunha a favor ou um advogado mesmo. E é claro que a gente não pode se esquecer do fato ali da idade da Ana, ela já está na casa dos 40, e a condição financeira e social da Ana, que ela veio ali de uma família pobre e ela sempre teve ali que se virar sozinha. Isso sem contar com a condenação que a Ana já tinha na cidade natal, mais o fato dela ser uma foragida. A Ana, ela era assim um prato cheio, né, de satisfação para quem queria perseguir bruxa, né? Se ela tivesse nascido no século 16 ou 17, ela muito provavelmente não tinha passado dos 21, quiçá teria chegado aos 21. E ela tinha assim o combo perfeito de uma mulher que incomodava, que não era benquista. E se a gente parar para pensar, a Ana também seria mal falada, mal julgada se alguém falasse algo da Ana. Hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, as pessoas muito provavelmente acreditariam, não necessariamente que ela fez feitiçaria, um pacto com o diabo, mas que ela teria sido maldosa a ponto de colocar alfinetes. Teria gente que iria acreditar nessa acusação sem provas.
contra a Ana. Em 7 de agosto de 2008, o parlamento suíço declarou que as provas contra a Ana eram insuficientes e que o processo dela não estava dentro da legalidade, por isso ela seria considerada inocente e que aquele processo nem deveria ter existido. Então, antes tarde do que nunca, ela foi considerada inocente perante o parlamento suíço e em 2014 se abriu um memorial, um museu levando o nome dela na cidade onde ela foi acusada e condenada, justamente como uma forma de se lembrar desse crime contra a mulher, né? Porque não foi um crime não foi uma perseguição contra feitiçaria, foi uma perseguição diretamente à figura da Ana, o que a Ana representava e o que talvez a Ana soubesse, né? Talvez ela não tivesse um envolvimento amoroso como se supõe, né, por alguns estudiosos, mas talvez ela soubesse de alguma informação que o senhor Abraham não queria, né, e que poderia colocar a reputação da família ou dele próprio em risco. Se você chegou até o final desse vídeo, eu gostaria de te pedir para que você comente ou a palavra bruxa, ou se você puder, quiser, me deixa nos comentários de onde que você está me assistindo, para eu saber onde que o meu vídeo está chegando, qual cidade, estado você está, tá bom? De resto, você já sabe, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque toda vez que eu tiver um vídeo novo, você vai ver. E nos vemos no próximo, tá bom? Beijo, tchau!